ótimo dia a todos vocês. Que enorme prazer estar convosco de novo aqui, né? Gravando esse vídeo. Mais um tema para a semana. E quero agradecer você que já é inscrito no canal. E se você ainda não é inscrito, já clica aí em inscrever-se. Curta esse vídeo, toca no sininho para você ser avisado de todas as publicações que aqui fazemos todas as semanas. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da história de Davi. Antes, porém, se você gostar do conteúdo, eu peço que você curta aí, clica no joinha e compartilhe para mais pessoas, avise outras pessoas desse canal, Histórias da Bíblia no Contexto da Vida, que tem sido uma bênção para muita gente. Feito isso, vamos lá. A história hoje, segunda parte da história de Davi, está em 1 Samuel capítulo 17, né? A história do embate, começa a história ali de como chegou aquela guerra entre Davi e Golias. Então houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel na época, e uma guerra que se estendeu ali por uma ameaça de 40 dias, uma afronta. Havia um filisteu chamado Golias que saiu do arraial e veio a afrontar a Israel, chamando alguém para o combate, dizendo: olha, se tiver alguém aí que queira lutar comigo, pode vir, que se esta pessoa vencer, nós, os filisteus, seremos servos de vocês. Mas se vocês perderem a guerra, então vocês serão nossos servos. E isso ele fez por 40 dias, era um homem muito grande. A Bíblia diz que ele tinha mais de 4 metros de altura, era um homem muito alto e era todo armado, cheio de conhecimento de guerra, né? Usava escudo, espada, capacete, e era um homem arrogante, né? Ele veio falando coisas, ofendendo as pessoas, usando palavras para oprimi-las e para desanimá-las. E aí então o rei Saul e todo o exército, ninguém tinha coragem de enfrentar o homem, recuaram, ficaram ali com medo. Mas entre Israel havia um belemita, né, um homem chamado Jessé. A essa altura já era um homem muito idoso. Ele era pai de 8 filhos, né? Tinha 3 filhos mais velhos, que eram os 3 que estavam na guerra, a saber, Eliabe, Samá e também o Abinadab. Eram os 3 mais velhos. Davi, no caso, não tinha idade ainda para estar lutando, e ele era o mais novo. Estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, e esse era o trabalho dele, né? Cuidar das ovelhas no campo. Mas Davi tinha um coração diferenciado, era um homem que era guerreiro já lá dentro do seu coração, ele já tinha isso, né? E daí, durante essa guerra, que foi 40 dias de ameaça do filisteu, determinado dia o pai dele, o pai de Davi, Jessé, chamou a Davi e disse a Davi: vai ver como seus irmãos estão na guerra, leva algumas coisas lá para ele, alguns alimentos, né? Leva também esse queijo aqui para o chefe lá, o chefe lá do exército, né, o comandante, e veja como que seus irmãos estão. Daí Davi pegou e foi lá rapidamente. Quando ele chega lá, está acontecendo aquela guerra, né? A multidão está se movimentando, está tendo aquele movimento, estão armando a batalha. Daí ele pergunta o que está acontecendo e as pessoas explicam para ele: está acontecendo e tem um homem aí, um gigante afrontando o povo de Deus. Ninguém quer lutar contra ele, todos têm medo de enfrentá-lo. E agora o rei diz que se o homem que enfrentar esse gigante vai ser isento de impostos, vai casar com a filha dele, vai ter muitos benefícios aí. Aí Davi ouviu a conversa, chegou até esses homens, perguntou a eles o que seria feito ao homem que lutasse contra o gigante, e aqueles homens repetiram as mesmas palavras. E os irmãos de Davi perceberam ele ali, já vieram reclamar: o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Como que deixasse aquelas poucas ovelhas? Sabemos da sua maldade, você veio ver a guerra. E aí Davi: o que eu fiz de errado, meu? Que é isso? E aquela discussão de irmãos, né? Aí Davi disse assim o seguinte: este gigante não pode afrontar o povo de Deus, de maneira alguma. Eu vou lutar contra ele. Aí levaram Davi até o rei Saul e disseram: rei Saul, Davi quer lutar contra o gigante. O rei Saul olhou para o Davi e disse: Davi, rapaz, você é muito novo, você é um jovem, não tem experiência com guerra. Este homem aí, esse gigante, é um lutador desde novo.
Desde a mocidade ele entende de guerra. E você é um jovem, rapaz. Você não tem condição de vencer esse homem. Aí Davi disse assim, não, eu vou vencer este homem. Porque lá no campo, quando vinha um leão para pegar as ovelhas que eu sou responsável, eu corria atrás do leão, pegava esse leão, tirava a ovelha e matava ele. E quando vinha um urso, eu também fazia a mesma coisa. Eu pegava, resgatava a ovelha da boca do urso e matava o urso. E do mesmo jeito que Deus me deu o leão e o urso, vai me dar esse gigante aí. Esse gigante aí vai cair. Olha que confiança deste homem. Davi disse, muito bem, Davi, então vai. Aí Davi foi orientado. Saul pegou a própria armadura dele, né? Imagina, a armadura do rei Saul. O Saul ele tinha um ombro mais alto que os outros, era um homem diferente. E aí ele disse assim, pega a minha armadura. Colocou a armadura em Davi e disse, agora vai. Aí Davi colocou a armadura, tentou andar, ficou meio pesado, não conseguiu. Falou assim, não dá pra mim esse negócio. Não dá pra usar essa armadura. Deixou de lado e Davi foi sem armadura, pegou um cajado, foi lá um ribeiro que tinha lá, pegou 5 seixos, né, 5 pedrinhas, colocou naquela alforje de pastor e foi enfrentar o gigante. Aí o gigante veio, olhou aquele garoto pequeno, já o desprezou no olhar e amaldiçoou pelos seus deuses e disse, eu sou algum cão para você vir até mim com um cajado, com um pedaço de pau, e amaldiçoou e disse, vou matar você e você vai ser comida das bestas feras aí, das aves do céu. Daí Davi disse assim, olha, vou lhe dizer uma coisa, rapaz, você vem a mim com espadas, com lança, com escudo, com tudo isto, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele Deus que você afrontou, e eu quero dizer, não se afronta ao Deus de Israel, não. E você vai cair hoje. Olha, o gigante veio com palavra negativa para desanimá-lo e ele veio com palavras positivas. Você não vai me amedrontar com suas palavras, porque o meu Deus vai lhe entregar nas minhas mãos. E naquele momento, o gigante já foi correndo em direção a Davi. Davi se antecipou, pegou a pedra, colocou na funda e atirou. E aquela pedra pegou bem na testa do gigante. O gigante caiu no chão, com o rosto em terra. Davi rapidamente foi, pegou a espada do próprio gigante, cortou-lhe a cabeça. E disse assim, ó, a vitória é nossa. E naquele dia, quando os filisteus viram que o gigante perdeu a guerra, diz o texto que os inimigos, fugiram, correram, deram linha. O que você aprende com isso, gente? Que história bacana. Primeiro, nós temos um homem que tem coragem e acredita que Deus deve ser respeitado, Deus não deve ser afrontado. Esse é o primeiro ponto que deve ser considerado aqui. O que deixou Davi nervoso com a situação, incomodado, era o fato da afronta. E ninguém se manifestou para defender a imagem do povo de Deus. Davi disse, esse homem é um circunciso, ele não tem pacto com Deus, não pode afrontar a Deus. Ninguém pode afrontar a Deus. Então esse é o primeiro ponto que devemos aprender. Não afronte a Deus, ninguém deve fazer isso, porque toda pessoa que vai se afrontar a Deus não vai ter um bom final. Davi, ele foi ver como é que seus irmãos estavam numa guerra, foi levar lá o alimento, e ao chegar lá ele deparou com uma situação e viu que as pessoas estavam todas com medo. O medo, gente, ele paralisa as pessoas. O medo, ele impede que a gente avance. Ele impede que a gente realize alguma coisa. Não deixe o medo te paralisar. Tem a diferença do corajoso e do medroso. O medroso, ele é controlado pelo medo. O corajoso não é a pessoa que não tem medo. O corajoso é a pessoa que controla o medo, porque o medo ele protege também. Só que a diferença do medroso e o corajoso é essa. O medroso é dominado pelo medo e o corajoso controla o medo. E Davi, ele certamente, sendo um ser humano, ele tinha aquela preocupação. O homem era grande, tinha quase 4 metros, segundo a Bíblia Dake, mas ele tinha o controle da situação e sabia que ele venceria o gigante não por conta própria, mas Deus daria a ele vitória. Quando ele foi para aquela guerra, para pelejar, ele sabia em quem ele acreditava. Nós enfrentamos muitas guerras na vida. Você pode estar enfrentando uma grande guerra na tua vida, um desafio muito grande, e você está com medo de enfrentar porque acha que vai perder. O que você tem que aprender hoje? Se você depositar a sua confiança em Deus, Deus dará a você as estratégias. Percebe que Davi
não pôde lutar com as armas de Saul, rei. Você não pode usar, às vezes, o que funciona para os outros, não funciona para você. Deus tem estratégias para você usar. Então, se você confiar em Deus na sua vida, Deus lhe dará estratégia, Deus lhe dará recursos e armaduras próprias para que você possa vencer as suas guerras. E Davi, portanto, não usou a armadura de Saul, pegou a funda, as pedras que ele tinha e atirou no gigante e foi bem na testa e o gigante caiu. Gente, ninguém esperava que aquilo ia acontecer, mas aconteceu. Então, independente se você entende ou não como vai dar o desfecho da sua história, essa guerra que você está vivendo, ela pode ser vencida. Se você crer em Deus, deixar que Ele te orienta e te dá as instruções certas, você vai ser uma pessoa muito vitoriosa e vai com certeza cantar o hino da vitória. Não acredite que é pelo seu próprio braço, pelo seu próprio conhecimento, pelas suas habilidades. Em qualquer guerra, em qualquer dificuldade que encontrarmos na vida, deposite a sua confiança em Deus e Deus vai honrar a tua fé e você vai se tornar uma pessoa vitoriosa. Então Davi foi, venceu o gigante, cortou a cabeça dele com a própria espada. A própria espada dele foi o instrumento que Davi usou para vencê-lo. O gigante caiu e foi morto pela sua própria espada. Gente, Deus tem estratégias incríveis para nós. É uma história linda, maravilhosa. Estude ela, leia ela. 1 Samuel capítulo 17. Leia toda essa história, repita quantas vezes necessário e deixa Deus te orientar. Não vou me alongar para que você não fique mais tempo aqui e tenha tempo para fazer outras coisas. Mas pegue esta palavra aqui, põe no teu coração. Quando tiver mais tempo, ouça de novo esse vídeo, pega o texto na Bíblia, estude, leia e você vai ver que coisa maravilhosa que vai acontecer na sua vida. Entenda que se você confiar em Deus, se você deixar que Deus lhe conduza, todas as suas lutas serão vencidas, Deus lhe dará vitória plena. Meu abraço, que Deus te abençoe, graça e paz e até o próximo vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve, clica no sininho, compartilha para mais pessoas. Tenho certeza que todas que ouvirem esse vídeo e conhecerem essa história serão abençoadas. Meu abraço, até a próxima.